nos deparamos com tantas situações no nosso dia a dia, coisas que às vezes nos deixam desconfortáveis. Uma vez eu saí para trabalhar, andei pelo centro, fui trabalhar, falei com várias pessoas e fiquei todo dia com o feixe aberto, com a bragueta da calça aberta. E eu não vi, não me dei por conta, ninguém me falou nada. Quando eu cheguei em casa e eu me deparei na frente do espelho e olhei aquilo constrangedor, se ao menos eu tivesse me examinado antes de sair de casa. Outra vez também, eu creio que deve ter acontecido isso já com várias pessoas também, não creio que só comigo, porque a gente passa por esse tipo de situação. Eu almocei, saí correndo e na volta, quando eu cheguei em casa, um feijão no meu dedo. Eu havia falado com várias pessoas, havia conversado com várias pessoas, visto várias pessoas, ninguém me disse nada, mas se ao menos eu tivesse me examinado a mim mesma antes de sair de casa. Se eu tivesse me revisado, se eu tivesse me olhado na frente do espelho, eu teria visto a situação. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente sai na rua assim, desse jeito, acontece esse tipo de situação e às vezes a gente enxerga o vizinho, um amigo, um conhecido, um irmão. A gente olha, puxa, saiu com a camiseta rasgada, olha lá que coisa horrível, olha lá, aquela calça tá suja. Ou até mesmo, olha lá, tem uma alface no dente, será que ele não viu? Acontece esse tipo de situação na gente. E a gente não se dá por conta que a gente está com um grão de feijão no dente do tamanho de um campo de futebol. E aí a gente falando do nosso próximo. Jesus se deparou com uma situação assim. No livro de São João, no capítulo 8, fala a respeito de uma certa mulher que havia sido flagrada em adultério. Levaram ela até Jesus. Na lei de Moisés falava que tinha que ser apedrejada. A mulher que adulterasse tinha que ser apedrejada até a morte. A mulher, ela tremia no chão, com medo, porque ela sabia o que iria acontecer com ela. E de repente ela é impactada com o que Jesus fala. Se alguém dentre vós não tiver pecado, pode ser o primeiro a tirar a pedra nela. E ela foi impactada com aquilo que Jesus falou. Todos se olharam, foram saindo um por um, ficou somente ela e Jesus. E Jesus perguntou para ela, cadê os teus acusadores? E ela disse, se foram, Jesus. Aí no capítulo 8 de João, lá fala bem direitinho, lá 8:11. E ela disse, respondeu para Jesus, ninguém, Senhor. Jesus perguntou para ela, né, aonde que estavam? Se alguém havia acusado ela. Ela disse aqui no versículo 11, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Estava ali o pecador e o perdoador, a humanidade e a divindade, o erro e o conserto. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio por amor a nós, nos redimir de nossos pecados. E não cabe nenhum de nós falar de ninguém, acusar ninguém, pois todos nós somos pecadores. E isso, a nossa perfeição, a gente não vai alcançar nessa terra, somente lá quando a gente estiver no céu, lá com Jesus. Então assim, ó, a gente tem que aprender a fazer as coisas certas no nosso dia a dia. A gente não vai ser perfeito, mas aprendendo com Jesus, Jesus é o nosso exemplo, a gente não pode estar acusando, a gente não pode estar saindo falando mal, porque nós temos pecados também. Então, como diz no mandamento de Jesus, como diz um dos mandamentos, né, na tábua lá, que Deus escreveu lá para Moisés, resumindo todos os 10 mandamentos, os dois, só ficam só 2, restam 2, que é o resumo de todos os 10 mandamentos. Amai o teu Deus acima de todas as coisas, somente prestar adoração somente a Ele, e amai ao teu próximo como a ti mesmo.